Graça e paz para você que está me vendo agora e por meio das suas redes sociais. Muito obrigado porque você me dá mais uma vez a permissão para entrar na sua casa para levar a palavra de Deus para você. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo a essa plataforma e hoje nós vamos então compartilhar a seguinte mensagem. Cuidado com as suas atitudes, baseada no livro de Provérbios, capítulo 10, do 8 ao 10. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, porque assim você sinaliza para o algoritmo que o vídeo é bom, que você quer que outras pessoas vejam, e você só vai precisar de alguns segundos para curtir, comentar e compartilhar, porque assim você informa isso para o algoritmo, que você gostou, que você quer que outros vejam e que essa mensagem é boa, que vai trazer alguma contribuição para a vida das pessoas. Tá? Isso é de graça, tá bom? Vamos lá. Vem comigo. Antes de eu entrar no conteúdo da mensagem, eu quero traçar para você aqui, quero passar para você algumas informações. A primeira delas, você continue, por favor, combatendo as fake news. E não se esqueça de continuar orando, tá? Pelo Brasil, pela sua vida, pelo mundo, entendeu? Orando sempre o tempo todo. Aí nos comentários eu tenho os textos bíblicos que nos trazem advertências sérias sobre a questão das fake news. E também nos comentários eu tenho links de sites nos quais vocês podem conferir se a notícia é verdadeira ou falsa, tá certo? E qualquer coisa referente a eleições, você pode clicar em whatsapp.com/eleicões, né? Não é com cedilha, eleicões no Brasil. E ali você confere tudo que é notícia que pode ser verdadeira ou falsa, certo? Que a internet, infelizmente, está cheia de desinformação, está cheia de fake news. Dito isso, vamos falar do roteiro aqui do vídeo. Eu quero compartilhar com vocês uma ilustração do Reino de Deus. Em seguida, eu vou contar uma história dentro da série Acredite em Si Mesmo e Mude Sua História. Vou falar sobre os meus livros e vou entrar no conteúdo da mensagem. Tá certo? Dito tudo isso, vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento informam a plataforma que você quer que esse vídeo prossiga circulando e que mais pessoas possam assisti-lo. Você está informando que você gostou. E isso é grátis, isso vai levar alguns segundos para você fazer isso. E eu peço para você continuar me acompanhando aqui, que tem muito vídeo legal para você ver aqui nessa plataforma. Vamos lá. Os links de venda dos meus livros estão aí nos comentários. Outra informação que eu quero passar para você. Ilustração do Reino de Deus. Você quer ser águia ou galinha? Quais são as diferenças entre a águia e a galinha e onde essas diferenças se aplicam no mundo espiritual? Vamos lá. A galinha, ela até tem asa, mas ela não consegue voar. Ela só consegue andar e olhando para baixo. A águia, ela tem asa e ela voa. É uma das aves mais preparadas para voar. Ela consegue fazer assim coisas que poucas aves conseguem. Essa é a primeira diferença entre a águia e a galinha. A águia está sempre enxergando do alto, enquanto a galinha está sempre olhando para baixo. Vamos lá. Segunda diferença, a águia ela tem uma visão excelente, privilegiada. A galinha ela tem uma visão precária. A visão da galinha não é boa. A terceira diferença, a águia ela escolhe do que ela vai se alimentar. Geralmente, algum frango, algum animal de pequeno porte, algum mamífero de pequeno porte, no que ela dá aquele voo rasante, ela vai lá, captura e se alimenta. A galinha, ela
revira a terra para encontrar minhoca, para encontrar lixo que ela encontra pela terra. Certo? Veja essas três diferenças como as diferenças principais entre a águia e a galinha, e eu posso fazer as aplicações para o mundo espiritual. Vamos lá. A águia, ainda tem mais uma. A águia ela não anda em bando, ela anda sozinha. A galinha muitas vezes está cercada, está ali com outras galinhas, coisa e tal, os seus pintinhos. Qual é a moral da história nessa ilustração para o mundo espiritual? Deus não quer que você tenha uma visão fraca como a visão da galinha, que fica olhando para baixo, revirando a terra, revirando o lixo, comendo qualquer porcaria que encontra. Assim é no mundo espiritual quem não consegue abrir o seu coração para Jesus, não consegue entender que se não entregar sua vida para Jesus, e se você conhece a palavra e sei lá por que se afastou, se não voltar, você continuar olhando para baixo, você vai continuar se alimentando daquilo que o mundo tem para oferecer para você. O que o mundo tem para oferecer para você? O lixo. Do mesmo jeito que a galinha olha para baixo, porque ela tem a visão precária, se alimenta de minhoca e do lixo que ela encontra na terra, qualquer porcaria, pode ser resto de comida, é o que o mundo tem para você. Bebedeira. Isso, você ficar bebendo, se embriagando, porque não consegue lidar com os seus problemas, não consegue lidar com os seus fracassos, não consegue lidar com as suas culpas, não consegue lidar com as decisões erradas que você tomou ao longo da sua vida, e aí você continua olhando para baixo, se alimentando do mesmo lixo que a galinha se alimenta. No mundo espiritual, é isso. Outra coisa, e você não consegue voar, alçar voos mais altos, você continua andando rasteiro ali. E quando você abre o seu coração para Jesus, quando você deixa que Jesus, deixa eu voltar lá. Ainda tem gente também que mesmo dentro da igreja, mesmo conhecendo Jesus, ainda assim continua vivendo que nem galinha. Por quê? Porque não consegue se apropriar das bênçãos de Deus. Ao invés de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e entender que as outras coisas serão acrescentadas, continua se apegando àquilo que o mundo tem para oferecer, porque dentro da igreja tem algumas teologias que elas trazem o mundo para dentro da igreja. Por exemplo, a teologia da prosperidade, essa que diz que é só vitória, essa que diz que você pode fazer troca com Deus, que se você der o dízimo você vai ser abençoado, se você der a oferta você vai ser abençoado. Embora essa seja uma promessa bíblica, em nenhum momento Deus autoriza a gente a fazer barganha com Ele. E as igrejas neopentecostais fazem isso. E muitos crentes estão dentro das igrejas neopentecostais, principalmente, ou ficam ouvindo o que essas igrejas neopentecostais ensinam através da internet, dos meios de comunicação, e aí ficam olhando para baixo que nem galinha, catando lixo, catando minhoca, não consegue voar. Enquanto o crente, o cristão que entende que Jesus ele tem poder para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o que a Bíblia diz, esse cristão ele voa que nem águia, ele tem visão privilegiada e ele desfruta do melhor da terra, como a águia faz. Com a visão privilegiada dela, ela encontra mamíferos de pequeno porte, frango, aves, de pequeno porte, coisa e tal, e aí ela se alimenta. Ela não se alimenta de lixo, ela se alimenta de porcaria. E tem mais uma coisa. A galinha, por ela não saber voar, por ela não ter aquela agilidade, ela é vulnerável a predadores. A águia não. A águia não. A águia não tem predadores na natureza. Você vê que a águia ela é tão esperta que quando ela vai matar uma serpente, ela não vai para a terra. Por quê? Porque ela sabe que na terra ela não consegue andar direito. Ela não tem desenvoltura para andar, porque as patas dela têm aquelas garras que não deixam ela se locomover. Então, na terra, ela é vulnerável. No mundo espiritual,
aquele que conhece a Cristo, que já teve experiência com Cristo e insiste em vir para a terra, para o mundo, ciscar que nem a galinha, vai ficar vulnerável e vai dar ruim. A águia, como ela tem a visão privilegiada, ela sabe da força dela, ela sabe do poder que ela tem, o que ela faz. Quando ela vai pegar a serpente, ela dá o rasante, ela pega a serpente e leva a serpente para o alto. Por quê? Porque no alto, lá, é onde ela, a águia, domina. A serpente não tem força sobre a águia ali. A serpente ali fica vulnerável na mão da águia, na garra da águia. E a águia mata a serpente. Simples assim. E no mundo espiritual é isso. A gente, todo cristão que anda realmente na intimidade com Deus e consegue voar alto, de acordo com aquilo que Deus ensina, visão privilegiada para fugir do pecado, da aparência do mal, coisa e tal, consegue se livrar das tentações. Não é fácil, mas consegue. Porque esse cristão conhece a sua força. E qual é a sua força? E qual é a força do cristão, o servo de Deus? Está no mover do Espírito Santo? Não. Está no Xarabandarabandaya de Comanai, no meio do culto? Também não. Está em ficar se emocionando com os louvores? Não. A força do verdadeiro cristão, ela está contida na busca do avivamento. E por falar em avivamento, eu quero apresentar o meu novo livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. E nesse livro, eu vou falar daqui a pouco mais detalhes sobre ele e sobre os outros. Então, como eu estava falando, começa por aí, a busca pelo verdadeiro avivamento. Oração, palavra de Deus, jejum, consagração de vida, subida a monte, renúncia a um monte de coisa. É por aí que nós no mundo espiritual adquirimos essa força. Do mesmo jeito que a águia tem a força dela, através da visão privilegiada, da capacidade imensa que ela tem de voar, de alçar voos altos. E tem outra que eu falei também no começo. A águia não anda em bando. Então, um crente fraco, ele fica andando em bando. Vai para aqui, vai para ali, é levado por tudo que é vento de doutrina. Certo? Como a galinha, que anda em bando, vai para aqui, vai para ali, não tem fica presa fácil nas mãos dos predadores naturais que a galinha tem, que são muitos. Qualquer mamífero de porte maior é predador natural de galinha. Onças, leões, leopardos, guepardos. Qualquer mamífero desses assim, de médio porte, é predador natural da galinha. A águia não tem predador natural, porque ela anda sozinha, porque ela sabe que no mundo espiritual é o crente que sabe que a intimidade dele com Deus é suficiente. Não estou dizendo que a gente não pode ter amigo, estou falando que mesmo que a gente tenha amigo, e ter amigo é bom, e a Bíblia nos diz que é amigo que é mais chegado que irmão, a comunhão com Deus é individual. Ela é no secreto do quarto da gente que ela acontece. Não é no movimento andando em bando. É no secreto do quarto da gente. Quando a gente vai para a igreja, a gente já vai avivado, a gente já vai fortalecido espiritualmente. Na igreja a gente ganha a cereja do bolo, o chantilly para o bolo. A gente vai com o bolo pronto. Vamos colocar assim, de acordo com a culinária. O cristão que tem vida, comunhão com Deus plena, oração, palavra de Deus, consagração, jejum, e sobe monte, e se consagra e renuncia um monte de coisa, e seleciona o que vê na televisão, na internet, etc, etc, etc. Ele vai com esse bolo pronto. E quando chega na igreja ele ganha, o bolo vai ganhar o chantilly, aquela cobertura, e vai com o bolo com recheio, que o bolo já vai pronto com recheio, tá? Prontinho ali. Na igreja ele ganha o chantilly, ganha aquela cereja, ganha aqueles enfeites todos. Porque ali a gente adora, a gente recebe uma palavra, a gente é edificado com uma palavra, é edificado com louvor, é edificado com a própria pregação, é edificado com alguém que possa entregar alguma coisa, enfim, aquela comunhão de estar junto ali, que é a cereja do bolo. Amém? Fica com essa ilustração aí, vai meditando nessa palavra e continua aqui até o final, que tem muita coisa ainda
para edificar a sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário e seu compartilhamento são importantes, são rápidos para você fazer, são gratuitos para você fazer, e assim você sinaliza que o vídeo é bom, que você quer que outras pessoas vejam, e assim você faz com que outras pessoas sejam edificadas por esse conteúdo. E continue me acompanhando aqui nessa plataforma, que tem muito vídeo legal para você ver, tá? Os links de venda dos meus livros, eles estão nos comentários. Só você clicar e adquirir. Vamos lá. Quero compartilhar com você, dentro da série Acredite em Si Mesmo e Mude Sua História. Vamos lá. Quero falar sobre um cantor chamado Peter Cetera e uma de suas músicas mais conhecidas, Glory of Love. Você está aí pensando, mas quem é Peter Cetera? E que música é essa, Glory of Love? Você conhece tanto o cantor quanto a música. Vou deixar o nome da música aí nos comentários. Se você quiser depois consultar para ver que música é essa, você vai saber. Com certeza você já ouviu. Principalmente se você já escutou alguma estação de rádio de música adulta contemporânea, que são as rádios que costumam tocar em carros de aplicativo, em táxi, em consultório médico, em muitos restaurantes, entendeu? Que tem aquelas mesas que o serviço é à la carte, que você senta ali, o garçom vem e serve, coisa e tal, você está ali desfrutando da companhia de pessoas queridas e amadas. Muitos desses restaurantes colocam nessas estações de rádio, que são estações que tocam músicas agradáveis, neutras, entendeu? Então, muito provavelmente você já ouviu essa música ou qualquer outra música desse cantor. Mas eu vou te dar mais uma dica aqui. Quem é 50 a mais que nem eu, já deve ter ouvido falar do grupo Chicago, que fez muito sucesso no Brasil com músicas como Happy Man, If You Leave Me Now, Baby What a Big Surprise, Hard to Say I'm Sorry, You're the Inspiration. O Peter Cetera era o cara que era o baixista da banda, era o vocalista e era o principal compositor. Só que ele saiu para cantar sozinho. Todas essas músicas que eu falei, da mesma forma você escuta até hoje em músicas, nas rádios de música adulta contemporânea. Ele saiu para cantar sozinho. E na carreira solo dele, ele gravou alguns duetos também que são super conhecidos. Com o Paul Anka ele gravou Hold Me Till the Morning Comes. Com a Amy Grant, que é uma cantora gospel lá dos Estados Unidos. Vários louvores dela já tocaram aqui no Brasil, quando as rádios evangélicas começaram. Tipo Rádio Melodia, quando começou, e tipo Rádio 93, quando começou. Elas tocavam muitos louvores da Amy Grant. Então ela gravou com Peter Cetera. Também tem outro dueto dele com a cantora chamada Cher, que é cantora e atriz. Quem já viu aquele filme Elvira, Rainha das Trevas, na sessão da tarde, filme que é ícone dos anos 80, a Cher é a que fez o papel de Elvira. Ele cantou também um dueto com a Chaka Khan. Assim, com a Cher ele cantou uma música chamada After All. Com a Amy Grant ele cantou Next Time I Fall in Love. Com a Chaka Khan, que é conhecida também pela regravação de uma música do Michael Jackson chamada I'll Be There, também toca em qualquer rádio dessas. Todas essas músicas que eu estou falando tocam nessas rádios aí que eu já falei. Então com a Chaka Khan ele gravou Feels Like Heaven. E com a Crystal Bernard, que é outra cantora gospel, filha de um pastor conhecido nos Estados Unidos. Por sinal, essa cantora tem uma voz muito semelhante à Pamela, cantora gospel que tenho certeza que você conhece, que canta Caminho da Perfeição, Contar as Estrelas, Você Me Conquistou. Nesse momento que ela canta em dueto com William Nascimento. E outra música que ela canta com um novo som também, uma música romântica. Agora me fugiu o nome. Então, a Pamela é super conhecida. A Crystal Bernard tem uma voz parecida. Com ela, o Peter Cetera gravou I Wanna Take Forever Tonight.
Mas vamos voltar para Glory of Love, para você entender. Eu fiz um resumo da carreira do cara. Vamos lá. Peter Cetera, por volta de 84, 85, ele atravessou um problema no casamento dele. O casamento dele acabou. E ele descarregou toda a dor que ele sentia compondo essa música, Glory of Love. Grava aí. Ao invés de ele ficar prostrado, deprimido, como muita gente faz quando passa por um fim de um relacionamento, pelo fim de um casamento, tem gente que vai para bebida, vai para droga e se deprime e não quer mais viver, enfim, vai ladeira abaixo. Ele descarregou toda a dor nessa música, compondo essa música. E aí surgiu uma oportunidade para ele apresentar essa música para participar da seleção da trilha sonora do filme Rocky 4, aquele filme que o Sylvester Stallone fez com o Dolph Lundgren, a luta famosa de Estados Unidos contra a União Soviética. Tem um vídeo aí na internet, entendeu? Dolph Lundgren é aquele cara grandão, 2 metros de altura, aquele louro. O Stallone parecia o Davi, pequenininho, lutando contra ele. Só você encontrar aí. Quem é fã da franquia Rocky Balboa já viu esse filme. Então, Peter Cetera participou com a música Glory of Love para ser selecionado para participar para a música dele entrar nesse filme. Só que não. O Sylvester Stallone não gostou da música, achou a música muito melosa, a produção do filme também não gostou, beleza. Então você pensa, pô, o cara acabou de sair do fim de um casamento e ainda toma um toco da música, a música dele é rejeitada, tu pensa o que ele vai desanimar? Ah, não quero mais saber, não sei o que, nada disso. Pintou uma seleção para selecionar músicas para o filme Karate Kid 2, 1986. O que ele fez? Levou a música dele para lá para o filme, para participar. O que aconteceu? A música foi escolhida. Então, se você já viu qualquer filme da série Karate Kid, você já escutou essa música lá. Ou seja, quando a televisão anuncia que vai passar qualquer filme da série Karate Kid, pode ser o 1, pode ser o 3, pode ser aquele com a garota, pode ser aquele com o filho do Will Smith. Em qualquer filme da franquia Karate Kid, a televisão bota essa música para tocar. Porque todo mundo sabe que essa música é vinculada ao filme. Só que essa música, ela entrou no filme Karate Kid 2, de 1986. E a música foi um baita de um sucesso. E até hoje ela toca nas rádios de música adulta contemporânea. O que é que eu quero dizer com isso? O cara superou o fim do casamento. O cara superou a rejeição da música dele não ter sido aprovada para participar da trilha sonora de um filme. Ele apresentou a música novamente para participar da série de outro filme. E ele está por aí fazendo o sucesso dele. Então, e o que você como servo de Deus tem com isso? Você está se perguntando, mas o que eu tenho a ver com Peter Cetera, com Glory of Love, com música? Vou te falar. Pega o ensino que eu trouxe para você, que é o quê? Não desanimar. Você sabe que você tem potencial para fazer o que você está fazendo? Você tem certeza que você tem um potencial? Você tem certeza que você tem o chamado de Deus para fazer? Vamos começar por aí. Quando a gente está falando de ministério, de fazer alguma coisa para o reino de Deus, você tem que saber se você realmente tem o chamado de Deus para isso. Não é fazer porque você quer. Deus chamou? Beleza, você tem convicção que Deus chamou? Mesmo que você ouça um monte de não, você tem certeza que Deus chamou? Então você continua. Vamos lá. Aí você quer fazer uma coisa específica, tá? Que você precisa ter um talento novo. Você tem convicção que você tem aquele talento, aquele dom para fazer, tanto para a obra de Deus, como também para o secular. De repente você quer abrir um negócio, mas você sabe, você tem convicção que você tem talento para fazer isso aí que você quer fazer? Vamos lá, você é um cabeleireiro, vamos lá. Você é um confeiteiro, você é um padeiro, você é um mecânico, alguém que tem habilidades para fazer assim trabalhos manuais, ou você é um profissional, você estudou e tal, vamos lá, você é um advogado, você tem convicção de que a sua formação é muito boa, psicólogo, enfim, você tem convicção que você tem o dom, você tem a manha da profissão, que você tem o talento para exercer a profissão. Então não desiste, mesmo que você receba vários não pelo meio da cara, vai em frente, vai em frente, vai em frente. É isso. O ensino principal dessa história que eu estou contando para você é esse.
Supera, meu irmão. Supera, minha irmã. Qual? O teu casamento acabou. O que tu vai fazer? Tu vai obrigar a pessoa a ficar contigo? Se a pessoa não quer, não tem o que fazer. Ah, eu vou orar para Deus restaurar. Se Deus não quiser restaurar, e se a pessoa não quiser que Deus restaure, primeiramente você tem que buscar a direção de Deus para você ser restaurado por Deus. Você tem que ser restaurado por Deus primeiro. E depois você deixa na mão de Deus, Ele faz o que Ele tiver que fazer. É isso. Não fica insistindo que você quer que restaure o seu casamento. Não, você primeiro insista para você ser restaurado. Estou te dando esse exemplo, que é um exemplo bastante comum, que é o exemplo da música, inclusive. Não queira forçar a barra para viver com quem não quer viver com você, não. Libera a pessoa para seguir o caminho dela. A pessoa que quer seguir, você não tem o que fazer. Você pede a Deus para restaurar a sua vida. E a partir daí Ele faz o resto do jeito que Ele quiser fazer. É isso. Amém? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são muito importantes. São gratuitos. Você só vai levar alguns segundos para fazer isso. E assim você sinaliza para o algoritmo que você gostou do vídeo, que você quer que mais pessoas vejam. E não se esqueça de continuar me acompanhando aqui, porque aqui tem muito vídeo legal para você ver. Tá bom? Os links de venda dos meus livros estão aí nos comentários. E por falar em livros, eu vou começar agora aqui a falar sobre meus livros. Mas antes eu quero trazer uma meditação sobre uma frase. Monteiro Lobato, grande escritor brasileiro, autor de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele certa vez disse: um país se faz com homens e livros. Como assim? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que quando uma pessoa se dedica ao hábito da leitura, essa pessoa adquire inteligência, adquire cultura. A mente dessa pessoa, ela é uma mente que é aberta para novas experiências, ela é aberta para adquirir novos conhecimentos, ela é aberta para buscar crescimento em todas as áreas da vida. Essa pessoa com certeza escreve um português correto, essa pessoa sabe interpretar um texto com clareza, com coesão, com coerência, essa pessoa consegue entender o que se fala com ela, essa pessoa tem tudo para progredir na vida. E uma nação que adquire uma cultura desse nível é uma nação sólida, é uma nação que ela não vai perder a sua cultura, ela não vai perder a sua essência, ela não vai perder a sua identidade, tá? Por causa de invasores que porventura consigam chegar nela. Possivelmente esses invasores nem vão conseguir derrotá-la, porque uma nação que detém esse poder do conhecimento, da inteligência e tudo, ela consegue ser vencedora. E deixa eu falar uma coisa, o que você está se perguntando aí, mas o que isso tem a ver com o mundo espiritual? Te trago agora para meditar para o lado espiritual. O crente que detém o conhecimento da palavra de Deus, ele consegue resistir aos ataques do diabo. E eu te apresento Jesus, Lucas capítulo 4, resistindo ao diabo usando a palavra. O diabo vinha: se tu és Deus, transforma a pedra em pão. Jesus falava: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí vinha o diabo: ah, tudo isso eu te darei se prostrado tu me adorás. Aí vinha Jesus com a palavra: está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Aí vinha o diabo com a própria palavra, hein? Se tu és Deus, pula daí, porque está escrito que está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em teus caminhos e te sustentarão as tuas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Interessante que o diabo usou o Salmo 91, né? Que muita gente acha que botando a Bíblia aberta no Salmo 91 vai se proteger, só que não. O diabo usou o Salmo 91 para tentar Jesus. E Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus, que era o Filho de Deus, deixou essa lição para nós, usou a palavra de Deus para resistir. Então você, crente, além do conhecimento que eu quero que você adquira através dos livros, adquira esse conhecimento começando pela palavra de Deus, que é o livro dos livros. Eu tenho que explicar isso bem explicado, que é para ninguém achar que porque eu faço propaganda dos meus livros, que eu estou rejeitando a palavra de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus ela tem primazia sobre qualquer livro.
A palavra de Deus tem primazia sobre qualquer livro. Mas todo crente que lê outros livros, ele também é alimentado espiritualmente. Eu quero apresentar para você cada um dos meus livros, tá? Que todos eles têm contribuições para a sua vida. Então, grava a frase: um país se faz com homens e livros. Machado de Assis. Quero falar sobre o meu primeiro livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Eu lancei ele em novembro de 2022, na versão digital, na Amazon. Esse livro, ele tem contribuições muito importantes para a sua vida financeira. Eu falo sobre receitas, que é o dinheiro que entra na vida da gente, os tipos de receitas, né? Eu falo sobre as despesas que a gente tem, falo sobre os tipos de despesas, falo sobre a arte da pechincha, falo sobre como evitar entrar no círculo vicioso da inadimplência. E caso você tenha entrado, eu falo sobre como você faz para sair. Falo sobre o que a Bíblia diz sobre dinheiro, falo sobre os 7 pecados capitais do dinheiro. E eu quero aproveitar então, trazer uma breve meditação dentro desse livro sobre como evitar entrar em inadimplência. Simples. Primeira coisa, não se deixar contaminar pelas propagandas. Segunda coisa, não se deixar levar pelo que as pessoas têm. Você tem que entender que o que você pode ter de acordo com a sua possibilidade. Ou seja, você tem que botar na sua cabeça que coisa simples, conta simples. O que você ganha está aqui na minha mão esquerda. Tem que ser maior do que o que você gasta. Para que você tenha o quê? Uma reserva financeira para qualquer imprevisto. Para que você tenha o quê? Uma reserva financeira para você poder poupar para conquistar algum bem no futuro. Assim você consegue evitar entrar em inadimplência. Se o que você ganha aqui, ó, igual que você gasta, qualquer imprevisto que aconteça, o que vai acontecer? Seu gasto vai subir, vai ficar maior do que o que você ganha. Se você não souber fazer suas contas e meter os pés pelas mãos, gastando aleatoriamente, sem se planejar, quer comprar um bem, mas não faz uma reserva financeira aqui, ó, no que você ganha, não busca um segundo emprego, não busca cortar gasto, o que vai acontecer? Vai subir. Aqui, ó, vai gastar mais do que ganha. Vai dar ruim. É simples assim. Assim você evita entrar em inadimplência. Ah, mas eu já entrei, o que eu faço? Eu faço parte do grupo de 70 milhões de brasileiros que está com o nome sujo. O que eu faço? Simples. Reveja todo o seu orçamento financeiro. Se você sentir necessidade de arrumar um segundo emprego, um bico, fazer hora extra ou vender alguma coisa dentro de casa para completar a renda, seja lá o que for, faça. E procure os seus credores. Veja o que eles têm para oferecer para você em termos de taxa de juros, em termos de desconto para você pagar à vista, e comece a regularizar. Entendeu? Porque o credor, ele não quer, de forma geral, ele quer receber. Então, se ele está vendo que você está começando a se programar financeiramente para pagar a ele, em geral ele vai facilitar. Se ele não facilitar, você sai fora da negociação. Você agradece, olha, nessas condições eu não tenho como pagar não, tá? Vai ficar para outra vez. Eu tenho certeza que, passado um tempo, ele vai começar a querer rever, porque ele vai tentar receber. Ele sabe que se ficar ruim para ele, se ele ficar fazendo jogo duro para receber, ele vai ficar pior. Então você tem essa vantagem. Agora você também tem que aprender a ser honesto. Você não pode ser safado, caloteiro, 7-1, como tem gente que é inadimplente por causa disso. Que é safado, é caloteiro, é 7-1. Tá? Ah, tá doendo o que eu estou falando? Eu tenho experiência profissional em lidar com devedor e tudo que é tipo. Trabalhei muitos anos na Caixa Econômica e durante esse tempo, em alguns desses anos, eu trabalhei negociando dívida de cliente. Eu vi cliente que se enrolou porque não se planejou. Eu vi cliente que passou por imprevistos, tipo fim de casamento, tipo doença, tipo desemprego. E eu vi caloteiro, cliente pilantra, que sabia que não tinha condição de pagar e mesmo assim fez.
Tem tudo isso. Mas você que é servo de Deus, principalmente, aliás, não precisa nem você ser servo de Deus, não. Você que é uma pessoa de bem, não importa qual seja sua religião, sua obrigação é ser honesto. Esse é o meu primeiro livro, Dinheiro Nosso de Cada Dia. O meu segundo livro eu lancei em julho do ano passado, de Lodebar para Wonderland. Eu conto aqui 11 histórias reais. Eu mudei nomes, datas e locais. São histórias verdadeiras de pessoas que foram ao fundo do poço, mas que deram a volta por cima através de seu encontro com Jesus. Elas entenderam que, a partir do momento que elas abrem o seu coração para Jesus, fica mais fácil para darem a volta por cima. Elas não vão ficar andando pelo deserto, andando em círculos. Com Jesus elas vão ter uma pessoa a mais para lutar por elas. Elas sabem que não vão estar sozinhas. Então, de Lodebar para Wonderland, olha a capa como é bonito, ó. É um livro que tem aqui, ó, orelha. Primeira orelha tem um textinho, segunda orelha tem as minhas redes sociais para você entrar em contato comigo. Tem aqui um textinho aqui na contracapa, na quarta capa, como a gente fala. Então é um livro muito bom. Os links de venda, eles estão aí nos comentários, do mesmo jeito que do outro livro que eu anunciei, O Dinheiro Nosso Cada Dia. Só você clicar e comprar. Não conseguiu abrir o link aí onde você está vendo? Copia e cola, bota lá na barra de endereço lá do Google e pronto, você vai entrar diretamente no link de venda do livro. E aí você escolhe. Quer a versão digital? Tem na Amazon. Você quer a versão impressa? Tem no Clube de Autores, tem na Wiclap e tem na Livro.você. Os links de venda estão aí, tá? Então, uma dessas histórias que estão aqui no livro de Lodebar para Wonderland é a história. Deixa eu ver qual a história que eu conto para você. É a história de um casal chamado Augusto e Cláudia. Esse casal trabalhava duro na igreja, esse casal tinha uma carreira profissional. O Augusto era um cara que tinha sua própria empresa, a Cláudia era uma adoradora na casa do Senhor. O Augusto, além de ser um profissional, ele era um diácono na casa do Senhor. Ele tinha uma habilidade para trabalhar com a administração da igreja. E num determinado momento eles atravessaram uma crise no casamento. E ao atravessar essa crise no casamento, eles foram buscar a ajuda do pastor deles, que era um amigo de longa data deles, o pastor e a esposa. Eram amigos de longa data, os quatro. Cresceram juntos naquela igreja. Aquele pastor se tornou pastor daquela igreja. Quando eu digo que eles cresceram juntos, eles não eram nem diácono, nem pastor, nem nada. Eram adolescentes, eram jovens. Aí, o pastor, infelizmente, não vigiou, não teve sabedoria, começou a querer se engraçar para o lado da Cláudia. A Cláudia não teve sabedoria para cortar, e você já sabe o resto da história. A encrenca toda que deu. E aqui no livro você vai conhecer o fim da história, como é que essa história terminou e as lições que essa história traz para você, tá? Além dessa história tem mais outras 10. Então, de Lodebar para Wonderland. O que é Lodebar, caso você não saiba? Terra do esquecimento. O que é Wonderland? Vem do inglês, terra dos milagres, terra das bênçãos, país das maravilhas. Então, de Lodebar para Wonderland, da terra do esquecimento para o país das maravilhas, para a terra dos milagres, para a terra das bênçãos. Disponível para você, links de venda aí nos comentários. Adquira, que ele vai trazer muita edificação espiritual para você, você que tem entendimento espiritual, e mesmo você que não tem nada a ver com religião, aqui tem história de superação para você entender o quanto é importante você aprender isso, tá bom? Vamos lá. Aí, em maio desse ano, eu lancei esse livro aqui, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Vamos lá. Sobre o que eu falo? Eu falo sobre toda a nossa carreira profissional, desde como você elabora um currículo. Muita gente erra nessa área. Se você não está sendo chamado, mesmo distribuindo currículo à torta e à direito por aí,
seja currículo pela internet ou seja o currículo impresso, você pode ter certeza que o erro está no currículo. Se não estão te chamando, pode ter certeza que o erro está no teu currículo. E que tipo de erro pode ser? Você vai aprender aqui no livro. Então eu tenho um capítulo no qual eu falo sobre dinâmica de grupo, eu tenho um capítulo que eu falo sobre redes sociais, o que você vê, o que você não vê, o que você posta, não posta, quem você segue e tal. Tem um capítulo que eu falo sobre entrevistas de emprego, como você se comporta, tá? Tem um capítulo no qual eu falo sobre etiqueta corporativa, quando você já está lá dentro da empresa, como é que tem que ser sua conduta. Eu tenho um capítulo falando sobre apresentação pessoal, tem um capítulo que eu falo sobre marketing pessoal, eu falo também sobre estudo, né, desemprego estrutural, planejamento de carreira. Nisso eu falo sobre a questão do estudo, da importância do estudo. Eu falo sobre o plano B também, tá? Que é o quê? É você se preparar para tudo que é imprevisto que pode acontecer. Profissões que têm vida curta, tipo jogador de futebol, modelo, atleta em geral. Atletas em geral, modelos, e profissões que são instáveis, ator e atriz, entendeu? São instáveis. Ora tem trabalho, ora não tem. Você vê que tudo que é emissora agora só contrata por obra, não são mais funcionários da emissora, é por obra. Durante aquele período ali, ele está contratado. Acabou a obra, acabou o contrato e ele tem que ter uma reserva, ele tem que ter outra profissão, ele tem que ter um plano B, tem que se virar nos 30. Entendeu? Então eu falo sobre isso também. E uma preparação para a aposentadoria. Eu vejo gente vivendo a vida de qualquer jeito, que nem a cigarra, sabe? A fábula da formiga e da cigarra. Que nem a cigarra, cantando, tocando violão, não se prepara para o futuro. Então eu falo sobre isso aqui no livro. Então, dentre todos esses capítulos, eu quero falar sobre um especial, redes sociais. Preste atenção. Muitas empresas estão olhando as redes sociais como critério para admissão. Geralmente logo depois da triagem do currículo. Por quê? Porque essas empresas logo de cara já têm um conhecimento de quem é você, através das suas redes sociais. Sim, o que você curte, o que você comenta, o que você compartilha, quem você segue, o que você posta. Pois é. Então muitas empresas já olham isso logo de cara. Então quando elas observam que a pessoa é problemática, elas conseguem concluir através das postagens, através das redes sociais da pessoa. Se elas observarem que aquela pessoa é problemática, essa pessoa já nem entra para participar de outras etapas de processo seletivo. E outra coisa, tá? Tem muita gente que está empregada e que está perdendo emprego por causa do que posta em redes sociais, tá? Comentários que faz, curtidas, pessoas que seguem, pois é. Ah, mas isso é errado. Pô, as redes sociais são domínio público. Então o abençoado, inteligente, claro que eu estou sendo irônico, né? Ele vai lá, posta alguma coisa na rede social falando mal da empresa que ele trabalha. Isso roda pelas redes sociais, cai no chefe dele. Acredite você ou não, tem gente que perde emprego por causa disso. E tem outra coisa, tá? Determinadas redes sociais cuja comunicação é por escrito, muitos empregadores, na hora do processo seletivo, eles olham também para ver justamente como é que a pessoa escreve. Por exemplo, o Facebook é uma rede que as pessoas se comunicam por escrito muitas vezes, postam textos ali. E vem aqueles textos com português pavoroso. O falecido X do Elon Musk, também as pessoas se comunicavam geralmente também por textos. Tem o Threads, né, que é ligado ao Instagram. Muitas vezes as pessoas se comunicam por textos. Então o português pavoroso que muita gente tem é realçado através das suas postagens. E muitos empregadores por ali mesmo já olham e já descartam esse candidato aí, que tem um português ruim. Então vai a dica para você. Usa suas redes sociais para aprender um bom português. Começa lendo livros, começa lendo meus livros. Começa por aí. A leitura vai fazer isso por você. Vai fazer com que você aprenda a ter um bom português. Com certeza a leitura faz isso. Um dos benefícios, dos muitos benefícios da leitura é esse. Tá? E além de você ler meus livros,
Veja também nas redes sociais, tem muito professor de português dando aula aí, gratuito. Vai lá. Link de vendas, disponível nos comentários. No livro.você, você vai encontrar lá. Olha como é que é o livro também, ó. Tem aqui a primeira orelha, com um textinho. Tem aqui, ó, a segunda orelha, com minhas redes sociais. E tem um textinho aqui na quarta capa. Tá bom? E para fechar, nesse ano, agora, em setembro, estou lançando esse livro aqui, Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Esse livro aqui, ele tem lições muito importantes para a vida da gente sobre esse tema, avivamento. Que tem muita gente procurando esse avivamento em lugares errados. Tem muita gente procurando naquelas vigílias que tem movimento, que tem falar em língua, que tem rodar no manto, que tem revelação, que tem profecia. Todas essas coisas são dons que Deus dá e o mesmo Deus que dá, tira. O verdadeiro avivamento eu falo aqui no livro. Qual é a base bíblica que eu usei? Salmo 101, versos 2 e 3, e usei Mateus 5, no qual Jesus fala sobre os olhos, que são o espelho da alma. O que você está colocando diante dos seus olhos? Você está vendo o que na sua internet aí? Além dessa mensagem, o que você está vendo na sua internet? Que tipo de site você acessa? Que tipo de streaming você acessa? Dentro do streaming, que tipo de filme você vê? Que tipo de série você vê? Dentro das suas redes sociais, que tipo de postagem você vê, você segue? Que tipo de livro você lê? Você lê livros como os meus, nos quais eu tenho certeza que vão trazer contribuições boas para a sua vida? Ou você lê porcaria? Porque infelizmente também tem gente que publica porcaria, do mesmo jeito que tem gente que posta porcaria nas redes sociais, tá? E eu também falo sobre mais amizades, mais influências, mais conversações. Quem é que você está colocando dentro da sua casa para conversar com você? Tá? Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Na próxima semana eu espero já ter os links de venda para você. Como é que eu faço para comprar agora? Se você me encontrar na igreja, me procura que eu tenho alguns exemplares para você, tá? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário e seu compartilhamento são muito importantes. Alguns segundos só são suficientes para você fazer isso. Assim você vai sinalizar que você quer que outras pessoas vejam o vídeo, você vai sinalizar que você gostou. E não se esqueça de continuar me acompanhando aqui nessa plataforma, que tem muito vídeo legal para você. E agora então nós vamos entrar na mensagem. Cuidado com suas atitudes, Provérbios 10, do 8 ao 10. Só para relembrar, os links de venda dos meus livros estão nos comentários. Só você clicar, comprar e ser abençoado com a leitura. Não conseguiu abrir o link? Copia, cola lá e bota lá na barra lá de busca do Google, que você vai entrar direto direto ali para você comprar meu livro, tá bom? Provérbios 10, do 8 ao 10, cuidado com suas atitudes a partir de agora. Vem comigo. Os sábios aceitam com alegria as instruções que recebem, mas quem não tem cuidado com o que diz, acaba arruinando sua própria vida. Esse foi o verso 8. Verso 9. Quem leva uma vida decente e honesta não tem nada a temer, mas quem anda pelo mau caminho acaba sendo denunciado. Ou melhor, desmascarado. Quem anda pelo mau caminho acaba sendo desmascarado. Verso 10.
quem esconde a verdade causa tristeza, e o insensato de lábios acaba arruinando sua vida. Que Deus continue abençoando a sua palavra e que ela se faça viva, presente e real nos nossos corações. Continua aqui que dentro desses minutos nós vamos então meditar dentro desse texto riquíssimo que Salomão nos apresenta em Provérbios. Você vê, como eu já falei para você em outras ocasiões, o livro de Provérbios tem duas características que diferenciam ele da maioria dos outros livros da Bíblia. Ele é universal porque ele serve para todas as pessoas, independente de religião. Ele não é um livro religioso, é um livro que traz princípios éticos, um livro que traz princípios para nortear todas as áreas da nossa vida, independentemente da sua religião, porque eu não sei quem é você que está vendo esse vídeo aí agora. Não sei se você tem religião, se você não tem. Independente de ter ou não, com certeza o livro de Provérbios traz princípios que norteiam a vida de qualquer pessoa de bem. Traz lições para a vida de qualquer pessoa. Tá certo? E ele é atemporal, porque são coisas que foram escritas milhares de anos antes de Cristo e que continuam sendo super atuais. Eu vou mostrar para você, meditando nesses 3 versículos a partir de agora. Vem comigo aqui, preste atenção. Vamos reler o verso 8. Os sábios aceitam com alegria as instruções que recebem, mas quem não tem cuidado com o que diz, acaba arruinando sua própria vida. Então vamos lá. A pessoa que é sábia, como o texto diz, ela aceita receber conselhos, tá? Ela escuta, ela procura administrar e ela vai analisando. Ela consegue enxergar conselhos que são bons e consegue filtrar e eliminar conselhos ruins. Não é que a pessoa vai pegar e vai sair fazendo tudo que os outros estão dizendo para ela, mas a pessoa que é sábia, ela é tão sábia que ela consegue ouvir, porque o sábio, ele ouve. Ele filtra, como a própria Bíblia diz, examine tudo e retenha o que é bom. Então o sábio, ele ouve, ele não fica falando junto com a pessoa, ele para, ele ouve o que a pessoa tem a dizer. Ele filtra, analisa, entende, pô, esse conselho aqui é bom, posso aplicar para a minha vida, show de bola. Ele não fica de teimosia, mesmo que aquela pessoa esteja falando alguma coisa diferente do que ele quer fazer, mas ele reconhece que o conselho daquela pessoa é bom, ele vai em frente, ele segue o conselho, entendeu? E se ele entende que o conselho é ruim, ele despreza. Então o sábio, ele tem esse poder nas mãos dele para poder conduzir bem a vida dele, entendeu? Ele aceita com alegria a instrução. Um filho sábio, ele aceita a instrução do pai, ele aceita a instrução da mãe. Um marido sábio, ele ouve o que a mulher diz. A mulher sábia, ela ouve o que o marido diz. Certo? Agora, quem é insensato, não tem filtro no que diz, acaba arruinando sua vida. Isso aqui, quem não tem cuidado com o que diz, aqui a gente se refere a pessoas que são grosseiras, a pessoas que são agressivas, a pessoas que são ríspidas, a pessoas que não sabem filtrar o que vão dizer, não conseguem entender que nem sempre é o momento de falar. Essas pessoas insensatas não conseguem entender, não conseguem analisar o que elas podem falar, não conseguem analisar o momento de falar. Por exemplo, tem gente que é extremamente mal-humorada, por exemplo, quando está com fome. Então o insensato quer falar para a pessoa, quer falar quando a pessoa está com fome, vai dar ruim. Do mesmo jeito, tem gente que não consegue ficar de bom humor quando está com sono. O insensato, ele quer sair falando, ele não quer saber, não tem filtro. O que vem na boca ele fala, ele é incapaz de filtrar. Caraca, eu posso falar isso aqui? A gente vê na internet aí um monte de pregador cometendo ato falho. Tá cheio de vídeo aí, pregador que parece que esqueceu de botar o filtro da noção na boca, aí fala palavrão no púlpito. Tem vídeo aí, tá cheio de vídeo aí falando. Tem pregador que já se afastou de Deus há muito tempo aí, conhecido aí, sabe? Famoso aí, da mídia aí, envolvido com política até o pescoço.
Olha quanta bobagem que esse pastor está falando aí. Entendeu? Tá aí, os vídeos estão aí. Não preciso falar nome. Mas vocês sabem a que eu me refiro. Pois é. Está arruinando a própria vida. Vai ficar pobre? Deus é quem sabe. Porque hoje é um cara muito rico. Embora a empresa principal dele esteja passando por dificuldades, esteja em recuperação judicial, mas está longe de ficar pobre, é um milionário. Agora, Deus pode tocar nisso aí. Se isso aí está atrapalhando a vida dele, Deus pode tocar. Deus é Deus. E ele que não duvide da grandeza de Deus, não. Mas deixa quieto. Vamos lá. Então já falamos sobre quem é sábio e que aceita conselho, né? E quem é insensato, que não tem filtro, não tem cuidado com o que diz, né? Lembra do tema da mensagem, cuidado com suas atitudes. Vamos lá para o verso 9. Quem leva uma vida decente e honrada não tem nada a temer, mas quem anda pelo mau caminho acaba sendo desmascarado. Aqui está falando de tudo que é tipo de delito. Vamos lá. Quem leva uma vida decente e honrada não tem nada a temer. Vou fazer uma pergunta. 8 de janeiro de 2023. Você esqueceu que data é essa? Vou te lembrar. É a data que milhares de alucinados, sem noção, manipulados por pessoas inescrupulosas, financiados por pessoas mais inescrupulosas ainda, foram financiados sim através de gratuidade de passagem, né? Foram lá para Brasília, muitos se dizendo crentes, tá? Muitos se dizendo cristãos, botando vídeo na internet e tudo. São tão burros que se incriminaram. Os próprios vídeos que eles fizeram ajudaram a colocar eles na cadeia. Você vê o tamanho da burrice dessas pessoas. Pois bem, foram lá com uma missão: impedir que o Lula tomasse posse, num total desrespeito à democracia, querendo impor goela abaixo a permanência do Bolsonaro no poder, sendo que o próprio povo, através das urnas, eleição limpa, o próprio povo elegeu o Lula. E outra coisa, Deus permitiu que o Lula fosse eleito. Por que Deus permitiu que o Lula fosse eleito? Simples, eu digo para você sem medo nenhum de errar, porque Deus já mostrou isso bem claro, só não enxerga quem não quer. Deus quis acabar com a idolatria ao Bolsonaro dentro das igrejas. Deus mostrou bem claro, inclusive desmascarando os profetas de Baal. Não foram desmascarados? Acabei de ler aqui o verso 9. Não estavam andando pelos maus caminhos, entregando profecias que Deus não mandou entregar? Não foram desmascarados? Quantos deles têm os vídeos entregando que o Bolsonaro ia ser reeleito e, no entanto, não foi? Estou te dando um exemplo. Então, você participou do 8 de janeiro de 2023? Eu não participei, então eu não tenho nada a temer. Polícia Federal não vai bater na minha casa me procurando. Eu não estava lá. E essas pessoas que estavam lá? Até hoje tem gente sendo presa porque participou dessa nojeira. Ah, e não tinha nada de Deus nisso aí não, tá? Porque um monte de crente foi para lá. O que tinha de Deus ali? Entrar lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, quebrar tudo. Deus mandou fazer isso? Tenho certeza que não. Jesus nunca ensinou isso. Entraram lá no Supremo, fizeram cocô na mesa a velha cagona botou vídeo falando, fez questão de falar que cagou lá na mesa lá do Alexandre de Moraes. Isso é coisa de Deus? Deus está nisso? Tenho certeza que não. Pelo menos na Bíblia que eu leio aqui, você não vê Deus autorizando nada dessas coisas. Então, falei do poder legislativo, poder judiciário, poder executivo. Entraram lá no Palácio do Planalto, quebraram um monte de coisa. Deus mandou fazer? Claro que não. Isso aí, Satanás é que estava no controle disso tudo aí. Satanás é que usou essa galera todinha aí. Não tenho medo nenhum de falar. Os demônios estavam brincando ali, estavam super à vontade ali, no meio do monte de gente que se diz cristã. Foi para lá fazer isso. Você participou disso? Se você não participou, então você não tem nada a temer. Como diz o texto aqui. Você não tem nada a temer.
Você entregou falsa profecia? Você não tem nada a temer. Você fez alguma coisa errada contra alguém? Você roubou, você assaltou, você estuprou, você matou? Então você não tem nada a temer. Você levantou um falso testemunho contra alguém? Então você não tem nada a temer. Eu não tenho nada a temer. Mas quem anda pelo mau caminho acaba sendo desmascarado. E muitas vezes gente que a gente menos espera. Não é à toa que você está vendo aí uma quantidade sucessiva de escândalos, um atrás do outro, envolvendo pessoas do submundo gospel. Quantos cantores você conhece aí que se envolveram em escândalos? Já preguei muito sobre isso aqui. Quantos pastores você conhece? Você até se surpreende se envolverem em escândalos. Pois é. Então, acabaram sendo desmascarados. Olha o texto aqui. Vamos para o verso 10 para a gente então caminhar para o final. Então o texto diz assim, verso 10. Quem esconde a verdade causa tristeza, e o insensato de lábios acaba arruinando sua vida. Então vamos lá. Quem esconde a verdade? Quem é que esconde a verdade? É quem mente. Mente que fez curso de teologia, mas não fez. Mente que está em comunhão com a igreja para andar por aí para pregar a palavra, mas não está. Está em disciplina. Mente que é solteiro para se envolver com alguma mulher na rua, mas é casado. Mente para se envolver com algum homem da rua, diz que é solteira, mas é casada. Mente quando posta alguma coisa para tentar arrumar um namorado ou uma namorada. Posta uma foto cheia de Photoshop. Olha quanta mentira tem aí. Quanta gente se engana com isso aí. Vai buscar namorado ou namorada em rede social. Na rede social, a mulher olha o cara lá, parece o Brad Pitt, né? Pô, vê a foto do cara, pô, parece o Brad Pitt, parece o Reinaldo Gianecchini, parece o Márcio Garcia. Quando chega lá, quem é? É o Wilson Grey, é o Zé Bonitinho. O Wilson Grey, pesquisa aí o ator que era. Mesma coisa o cara. Vê a mulher lá, vê a foto da mulher no lugar para arrumar namorada, né, tal, na rede social. Tá crente que é a Cleo Pires. Tá crente que é a Juliana Paz. Tá crente que é a Vera Fischer. A Vera Fischer lá da época da juventude. Aí quando chega lá, é a Zezé Macedo. Olha quanta mentira tem aí. Eu tô longe de ser bonito. E eu não tenho a menor preocupação com isso. Eu não coloco nenhum Photoshop aqui. Você tá vendo a minha cara como ela é. Com os cabelos brancos que eu tenho, com o olho esquerdo deficiente que eu tenho, com o óculos que eu uso. Eu não tenho por que ficar botando, retocando minha cara aqui. Minha cara é essa. Se você me convidar para pregar na sua igreja, o telefone de contato está aí, também nos comentários. Você vai me reconhecer que a minha cara é essa aqui. Minha cara é exatamente essa. Não tem outra. Não tem retoque nenhum aqui. Enfim. Quem esconde a verdade causa tristeza. Porque a pessoa se decepciona quando pega a mentira, né? Parece uma mentira boba, né? Ficar retocando foto em Photoshop. Parece uma mentira. Mas tem mentira. Mas Deus não faz distinção de pecado. Pecado é pecado. Não tem mentirinha nem mentirona. Mentira é mentira. Abraão, ele omitiu que a Sara era a esposa dele. Tem pregador que diz que ele mentiu. Na verdade, não mentiu. Ele não contou. Ele omitiu. Não é menos grave, não. Ele tinha que ter falado que Sara era esposa dele. Quando ele disse para Abimeleque, Sara é minha irmã, ele não mentiu. Realmente ela era irmã dele por parte de pai. Mesmo que ele tenha casado com ela, que naquela época havia essa permissão, eram meio-irmãos. Eles podiam casar. Mas ele tinha que ter informado, ela é minha esposa. Além de ser minha irmã por parte de pai, é minha esposa. Agora, Isaac mentiu quando ele disse que Rebeca era a irmã dele. Não, Rebeca não era irmã dele. Rebeca era a esposa dele.
Eles tinham parentesco, eles eram primos. Se você olhar o texto, você vai ver. Rebeca era filha de um sobrinho de Abraão. Rebeca era prima de Isaac. Só você conferir. E isso é mentira. Ele contou uma coisa que não era, quando ele disse que Rebeca era irmã dele. Sendo mentira ou sendo omissão, está errado do mesmo jeito. E quando a pessoa é descoberta, passa vergonha, causa tristeza. Quando a pessoa fica mentindo quando é casado, fica mentindo, dizendo que é fiel, mas quando é pego no adultério, causa tristeza. Uma pessoa paga de honesto, mas é pego desviando dinheiro da empresa, causa tristeza. E aquele que não sabe o que diz, aquele que é insensato com o que diz, vamos repetir aqui, insensato de lábios, acaba arruinando sua vida. Aqui, a gente pode falar do fofoqueiro. Aqui a gente pode falar do fofoqueiro, do caluniador. Quanta gente anda perdendo dinheiro na justiça aí? Porque caso você não saiba, se você tem o hábito de fazer fofoca, isso é crime, tá? Se você fala uma coisa de alguém e não tem como provar, você toma um processo cível, que é aquele que a pessoa ofendida vai buscar reparação via danos morais, tá? E você toma um processo criminal, que é aquele que a pessoa faz a denúncia e o fofoqueiro toma um processo por calúnia, injúria, difamação. E isso dá cadeia. Tá? E olha que coisa feia, a pessoa tem que mexer no bolso para pagar a indenização por dano moral porque fez fofoca, falou que não devia. Ou, que é pior, pega cadeia porque fez fofoca. Então, o disseminador... Tem quantos disseminadores de fake news aí, ó, que estão agora respondendo processo no STF? Quantos estão presos? Tem gente que está sendo procurado pela polícia. O X foi desativado pela justiça, e muito bem desativado, porque ele era um dos campeões de disseminação de fake news. Ele era o esgoto da internet. O X era o esgoto da internet. Tanto que eu nunca me interessei em ter aquilo. Eu entrei lá, até cheguei a me cadastrar, mas quando eu vi aquele esgoto, eu saí fora. Não serve. Só tinha fake news, apologia a crime. Tá? Você sabe muito bem disso. Você está vendo nos noticiários direto aí. O X era esse esgoto aí. Foi desativado. Aí ficam uns palhaços aí, uns que dizem até que são cristãos, né? Dizem que são cristãos, se escondem atrás desse rótulo de que são da igreja, esse rótulo de Deus, Pátria e Família, que chega a dar nojo quando falam, que você vê que não tem nada disso, é tudo falsidade. Aí ficam divulgando fake news, ficam divulgando mentira. Os textos bíblicos estão aí nos comentários sobre fake news, você mesmo pode ler e tirar suas próprias conclusões sobre o que a Bíblia diz. E os sites para você conferir se as notícias são verdadeiras ou falsas estão aí nos comentários também. A decisão é sua. Tá? Então, quem é insensato no que diz acaba arruinando sua vida, como nós lemos aqui. Então, Provérbios 10, do 8 ao 10, nós meditamos aqui e aprendemos sobre cuidado com suas atitudes. E só até aqui foi que o Senhor ministrou meu coração. E que Deus continue abençoando a sua vida e que essa palavra continue frutificando no seu coração. Vamos lá. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. Continue me acompanhando aqui nessa plataforma. Continue me seguindo aqui, tá? Se inscreve aí, tá bom? Assim você vai receber vídeos, assim você vai receber notificações de vídeos novos. Assim você, quando você curte, comenta e compartilha, você informa que o vídeo é bom, você quer que outros vejam, e isso leva só alguns segundos para você fazer e é grátis. Muito obrigado porque você me deu sua atenção, muito obrigado porque você ficou até aqui mais uma vez, e eu espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.